Fala, pimpolhos do sexto ano, aqui quem fala é o professor Leonardo. Nós vamos finalizar nosso livro, do primeiro bimestre. Na aula passada nós vimos os hebreus, o povo de Deus. Nessa aula nós vamos finalizar com os fenícios, também ali naquela região. Então vamos acompanhar a leitura a partir da página 240. Essa aula vai ser uma aula bem mais breve, ela é só uma aula de fechamento com foco também na atividade, ok? Vamos lá. Os fenícios eram um povo de origem semítica que inicialmente estabeleceram suas primeiras habitações entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. O desenvolvimento da civilização fenícia foi resultado de suas habilidades em retirar proveito das condições naturais proporcionadas pela localização geográfica habitada por ele. Ou seja, aqui mais uma vez nós temos essas civilizações se fixando em locais na qual tem uma possibilidade aquífera, de água muito boa. A costa do Mediterrâneo, onde eles se estabeleceram, era rica em múrice, uma espécie de molusco utilizado na produção de púrpura. Além disso, os fenícios púrpura, a cor, o vermelho, que naquele período era uma das coisas mais caras que existia, era tecido vermelho, certo? Eles tinham muito apreço pela cor vermelha. Por quê? Porque era difícil, encontrar utensílios que fabricassem a cor vermelha. Além disso, os fenícios tinham fácil acesso a florestas libanesas, de onde retiravam madeira necessária para a construção de suas embarcações. Jamais existia unidade política entre as cidades fenícias. Cada uma delas tinha seu próprio rei, apoiado por aristocracias formadas pelos mais ricos comerciantes locais, ou seja, era um poder descentralizado. O comércio era uma principal atividade das cidades fenícias, o que gerou um grande enriquecimento a cada uma delas. A experiência com o comércio marítimo transformou os fenícios nos grandes navegadores do seu tempo. A partir de aproximadamente 1400 a.C., as principais fenícias, cidades-estados, se sucederam na liderança comercial do Mediterrâneo. A primeira delas foi Biblos, que exportava cedro para o Egito em troca de papiro e ouro. Então essa relação também com o Egito nesse período já havia bastante. No caso de Sidom, o comércio com as cidades gregas aumentou consideravelmente as riquezas de seus comerciantes e fez prosperar ainda mais os cofres públicos. Após o declínio do comércio de Sidom, a cidade de Tiro passou a se destacar através do comércio que fazia com todas as cidades do Mediterrâneo, inclusive as gregas, no Oriente Próximo e no norte da África, certo? Então, aqui nós vamos ter uma relação de comércio intensa dos fenícios, certo? Então, a gente agora vai partir para a questão da cultura fenícia, ok? Os fenícios foram responsáveis pelo desenvolvimento de um profundo conhecimento matemático e astronômico voltado para necessidades práticas. Enquanto os cálculos matemáticos auxiliavam nas finanças do comércio, a astronomia era importante principalmente para o desenvolvimento agrícola. Percebam, nós achamos que os estudos científicos eles começam na modernidade, mas não. Percebam que essas culturas antigas, elas já tinham estudos avançados, inclusive, apesar de não terem instrumentos apropriados para a época, mas já tinham estudos avançados, inclusive, por exemplo, sobre os astros. Aqui os fenícios eram uma prova disso, a própria matemática desenvolvida aqui de uma forma muito forte. Na religião, os fenícios adotaram alguns dos deuses que já eram cultuados pelos mesopotâmicos. Baal era a divindade mais popular entre os fenícios, pois era cultuado em todas as cidades. Acima de Baal estava o deus El, reconhecido como criador do mundo e pai de Baal. Além desses dois, ainda existiam outros deuses de origem mesopotâmica. Ou seja, a gente percebe várias influências aqui da cultura fenícia, criando a chamada cultura fenícia.
E aí nós temos a maior contribuição dos fenícios para a nossa sociedade, né, até hoje, que é a questão do alfabeto fenício, né? A grande, talvez a maior e mais importante contribuição dos fenícios para o Ocidente foi a invenção de um alfabeto fonético, né, o falado, né, que posteriormente os gregos utilizaram como base para criar o seu próprio alfabeto, que por sua vez seria usado pelos romanos para desenvolver o alfabeto latino, que é o nosso. As 22 letras do alfabeto fenícios eram consoantes. Os gregos adaptaram os caracteres fenícios às suas necessidades e adicionaram eles às vogais. Então, percebam aí a importância fenícia para o desenvolvimento, inclusive linguístico, do mundo, ok? Então, galerinha, hoje é somente isso, nossa aula breve sobre fenícios, principalmente foco nessa questão da cultura e desenvolvimento do alfabeto. E aí eu quero que vocês façam a atividade da página 241 até a página 244. Grande abraço a todos.